Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do filme Telefone Preto 2. Vou falar da minha nota pro filme, da minha análise crítica, vamos falar um pouco sobre o filme que já saiu aí tem um tempinho, mas vamos comentar, ele realmente foi necessário. O filme que não era necessário, todo mundo tá falando, será que precisava de Telefone Preto 2? E foi um filmaço, já adianto pra vocês. Vamos fazer uma crítica aí do filme, falar sobre esses plots, cada detalhe da história, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando sobre a história do filme, cara, ou melhor, a nota. Vamos lá, a minha nota final pro filme fica 8.5 de 10. Gostei pra caramba do filme, não acho melhor do que o primeiro, acho que o primeiro continua sendo melhor do que o segundo, mas é um filmaço, galera. O filme recebeu uma nota muito boa no Rotten Tomatoes, pelo público uma nota de 81% de aprovação, enquanto da crítica 73% de aprovação. Ambas as notas muito boas, né, tanto da crítica quanto do público, notas muito boas. E agora vamos falar sobre o filme. Vou finalmente falar da história, né? Por que eu dou 8.5 para o filme? Cara, eu achei a história do filme genial. Pra um filme que era visto como um filme que não precisava existir, um filme que não precisava acontecer, já que no primeiro filme nós temos a história do sequestrador finalizada. O Finney mata o sequestrador no final do filme de Telefone Preto e a história é finalizada. A gente não precisa mais de uma continuação. Porém, esse filme prova que uma continuação, mesmo não sendo necessária, foi muito boa. E ó, anos-luz, abismo de distância de muitos filmes de terror, cara. Uma continuação que era, como eu falei, vista como não necessária, foi melhor que muito filme de terror. Já falando sobre essa questão de terror, a gente tem um filme muito mais aterrorizante e macabro do que o primeiro. Se o primeiro era um filme muito mais aquele terror inteligente, aquele terror que a gente precisa, é tipo um jogo mesmo, um terror a nível Jogos Mortais, é mais um jogo, o Finney com o telefone preto no porão, tentando sair do porão, até que ele consegue sair daquele local. É um filme muito mais terror inteligente ali de jogo, já esse segundo é um terror muito mais psicológico, aterrorizante, macabro, e foi muito bem coordenado, cara, uma direção muito boa, em conjunto, claro, com uma atuação perfeita, né, cara, do Mason Thames, que teve uma atuação muito boa como Finney, ele que volta não como protagonista, volta agora como um coadjuvante, até porque a maior protagonista do filme é de fato a Gwen, a sua irmã, a Madeleine, que mandou também muito bem aí na atuação. Obviamente Ethan Hawke também manda muito como sequestrador, como The Grabber, muito boa a atuação desses três atores principalmente, né? E é o que eu tava falando, Finn Jones não é mais o grande protagonista do filme, que agora é protagonizado pela Gwen, e essa história mudada também fica muito interessante, por mais que o primeiro filme, a gente tendo o Finn como grande protagonista, a gente poderia ter esse segundo também, até porque nos trailers e tal, deixa a entender que o Finn vai ser o protagonista de novo. Esse reencontro dele com o sequestrador seria algo genial da gente se ver, porém isso acontece, mas não da forma que a gente estava esperando. O Finn não é o grande protagonista do filme, que é a própria Gwen. A Gwen que sofre muito pouco com o sequestrador no primeiro filme, e agora ela sofre por inteiro. Já que a gente sabe que o sequestrador que o Finn fez o sequestrador matar o seu irmão no primeiro filme, e agora é o que ele quer, matar a irmã do Finn. Cara, a Gwen sofre muito nesse filme, mas a história espiritual que eles trazem é muito boa, principalmente por ter essa ligação cristã da família ali da Gwen, né, da sua mãe, e essa ligação que a sua mãe também já tinha relações com espíritos ali, até porque ela viu as primeiras crianças que o sequestrador acaba assassinando naquele acampamento. Ela tem aquelas visões dos seus sonhos, nos seus pesadelos, já uma ligação espiritual, onde se liga completamente com uma ligação espiritual até do próprio sequestrador nesse filme, só que no caso com a Gwen, que ela vê de novo a sua mãe, inclusive, cara, que plot twist genial voltado pra essa história aqui, onde nós temos esse plot focado na Gwen, onde nós temos esse plot onde, cara, o sequestrador literalmente está morto, ele não volta à vida, igual muita gente estava teorizando
avisando, cara, que ele iria retornar à vida, que ele não morreu no primeiro filme, que ele ia voltar, mostrar que ele tá vivo. Nada disso, cara. Ele tá morto, porém seu espírito ainda está ali, preso com o espírito das primeiras crianças que ele assassinou, até porque o corpo delas foi desovado naquele gelo. Ou seja, na teoria, é por isso que os espíritos das crianças ainda estão ali. Não foram liberadas, não foram descansar, né? E essa é a grande missão. Pra eles mandarem o sequestrador embora finalmente, de modo espiritual, de modo físico, de qualquer forma, é libertando também o espírito daquelas crianças que ele assassinou no acampamento. Então, cara, a história que o filme traz pra isso aqui é genial, cara. Que roteiro bom. Que roteiro bom. Eu não tava esperando isso. Me surpreendeu pra caramba. Mais um filme incrível aí pra franquia, né, pô? O primeiro filme é muito bom e esse segundo também. Cara, surpreende pelo fato de que esse filme poderia ser o completo genérico de uma continuação, principalmente de terror. Até porque filmes de terror, principalmente, têm sequências desnecessárias. Filmes sequências que não tem importância nenhuma, que não tem história boa, que só serve pra, ó, ganhar dinheiro ali com o estúdio, porque todo mundo queria uma sequência, a sequência não é boa, mas os caras vão lucrar em cima disso. Aqui não, cara. Aqui não. Como eu falei, eles poderiam ter feito uma história pão com ovo, sabe? Uma história ali, feijão com arroz. Um negócio básico, que seria o que a gente imaginava que seria. Que no final a gente chegaria aqui numa crítica e falaria: só foi pra cumprir tabela. Foi um filme ali só pros caras ganhar dinheiro, não precisava de uma sequência, mas beleza, foi um filme ok. Mas não, o filme foge disso. Traz uma história boa, com plots bons e, cara, liga até a coisas do primeiro filme que a gente não imaginava que ligaria, como a história da mãe deles e a origem do sequestrador. A gente vendo a origem dele no acampamento, né? O Wild Bill. Ele nunca foi um cara muito normal, porém ele parecia ser um cara normal, até que teve aquele desaparecimento das 3 crianças que nunca ninguém achou o corpo. Ele escondeu então de fato naquele lago e ele vai embora, provavelmente porque foram as primeiras crianças que ele assassinou, então ele não sabia muito o que fazer naquela situação, estava até com um tipo de culpa, mas alguém viu ele fazendo aquilo ali, e viu de modo espiritual. Cara, que genial ligar isso aqui à própria Gwen, já que a mãe dela descobriu que o Bill, do grupo de acampamento delas, assassinou as 3 crianças. E ela também estava tendo aqueles sonhos e pesadelos, já com seus filhos nascidos. O marido não acreditou, ela foi até a casa do sequestrador e ele mata ela. E por todo esse tempo, o seu próprio marido, ali, o pai das crianças, o Finn, a Gwen, acreditava que a mãe deles tinha se suicidado. Isso por conta dos seus sonhos, dos seus pesadelos, e não é uma coisa até muito distante, porque de fato, os seus pesadelos fizeram ali, os seus sonhos fizeram ela morrer, não se suicidando, mas pelo sequestrador. Ele já estava ligado à família deles desde a sua mãe, e agora ele se liga à mente da Gwen, ele já estava ligado ao Finn desde o primeiro filme, e cara, tudo se liga de uma forma muito boa, cara. O filme nem precisava dar um trabalho de fazer isso tudo, de fazer com que a história do primeiro filme ficasse até melhor, de ligar tudo dessa forma, mas faz, e faz de uma forma muito boa. Todo esse plot voltado a Gwen, nesse mundo espiritual, o sequestrador retornando de forma espiritual e atacando de forma física é genial também, cara. As cenas macabras que nós tivemos, bem assustadoras, com uma trilha sonora muito bem coordenada, esse filtro do filme que é genial. Enquanto eles estão nos sonhos, tem aquele estilo VHS, onde, cara, deixa ainda mais assustador, deixa ainda mais macabro as cenas ali de ação, as cenas do sequestrador nesse estilo VHS, que, ó, ficou muito bom. E aí, como eu falei, a história é genial, esse plot voltado pra mãe da Gwen, pro sequestrador, pra origem dele e como ele já estava ligado à família do Finn desde sempre é muito boa. E falando sobre o Finn, mesmo ele não sendo protagonista, isso foi um grande ponto proposital, obviamente, até porque o filme também lida com essa questão psicológica do Finn ainda está tendo traumas com o sequestrador, mesmo ele não vendo o sequestrador espiritualmente igual a Gwen tá vendo nos sonhos, ele tem as visões do sequestrador na sua mente. Isso porque o seu trauma ainda não foi curado. Ele ainda sofre com esses traumas. Por isso que ele se enche na droga ali, cara. Porque o cara tá totalmente traumatizado. Assim como o seu pai desde a morte da sua mãe. E é o que dá ânimo, inclusive, pro pai deles, cara, como querer até vencer o sequestrador. Depois de descobrir que a sua mãe não se suicidou. Que realmente quem matou ela foi o sequestrador. Então, cara, é uma história que tudo se liga, tudo se gira muito bem, e uma coisa se liga a outra, que ocasiona uma coisa, que ocasiona outra,
outra e que faz todo mundo ter um tipo de ligação. Até porque o pai dele ter criado as crianças como ele criou no primeiro filme é consequência da morte da mãe que ele carrega como uma culpa. E as crianças terem sido criadas nesse meio fazem com que o Finn seja esse garoto traumatizado que não conseguiu superar até hoje os acontecimentos do primeiro filme, e a Gwen, essa menina com uma ligação espiritual bem parecida com a da sua mãe. Tudo é muito bem coordenado. O único ponto negativo, na minha opinião, que o filme traz é algumas cenas que talvez deixam desfecho para um terceiro filme que não é necessário. A gente falou tanto que esse segundo filme não era necessário, e agora eu repito do terceiro. Um terceiro filme é mais desnecessário ainda. Esse segundo que não era necessário foi muito bom e quase até se igualou o primeiro filme, cara. Um terceiro com certeza não é necessário. Mas aí eu te pergunto, por que eles não mataram de vez o sequestrador em forma espiritual ali no final do filme? Beleza, eles precisavam tirar as crianças ali do rio pra alma delas irem descansar. Igual a mãe da Gwen fala com ela no telefone no final do filme. As almas estão descansando no melhor lugar possível. Beleza, o sequestrador não tem como atacar eles mais. Mas, pô, por garantia, se no primeiro filme, com o Finn matando o cara, a carne viva ali fisicamente, o maluco volta de forma espiritual no segundo filme, porra, não pode deixar que ele volta em forma, sei lá, metafísica no terceiro filme, entendeu? Não tem como os caras deixarem isso acontecer, sabe? Então, pô, era pra ter finalizado de qualquer forma ali. Se, porra, fisicamente matando o maluco volta espiritualmente, era pra ter acabado com ele espiritualmente ali também, sabe? O Finn tava com ele na palma da mão, deixou o cara aí ali junto com o barril com as crianças ali pra dentro do gelo. A gente sabe que provavelmente ele não vai voltar, não tem nem como ele voltar, mas a gente não tem certeza, galera, e o filme faz isso de propósito, pra gente não saber ainda se vai ter um terceiro filme. Com certeza não deve ter, mas o filme pode ganhar um terceiro, entende? E aí eles podem voltar de alguma forma, sabe? Fora que muitas outras horas do filme tem cenas também que são meio duvidosas. Como, por exemplo, quando o telefone toca pela segunda vez no acampamento, que vai com o Eugene, esqueci o nome do cria lá, sabe? Que namora a Gwen, junto com o Finn, eles vão pra cima do telefone preto e eles ficam olhando ali o negocinho tocar. E eles sabendo que sempre quando o telefone tava tocando, alguma coisa tava acontecendo com a Gwen. E é o que acontece. A Gwen sai, ela vai até aquele local, ela quase morre pelo sequestrador, enquanto os caras estão olhando pro telefone tocando. Sabe, o Finn sabia, desde a casa deles lá, sem ser no acampamento, que sempre quando ele via alguma coisa relacionada ao sequestrador, quando um telefone tocava, a sua irmã, a Gwen, estava passando por algum pesadelo. Sempre. No acampamento foi assim. E aí toca o telefone pela segunda vez, em vez dele ir verificar se a Gwen tá bem, ele vai direto ao telefone e fica parado olhando pra ele. São cenas que, pô, não tem sentido nenhum, são meio duvidosas, mas que não tira o peso do filme, sabe? Não faz o filme ser ruim ou alguma coisa desse tipo. Comenta o que vocês acharam de Telefone Preto 2, se eu deixei passar alguma coisa, se vocês esperam um terceiro filme. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada!